Bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 4. Então, deixa eu compartilhar os slides aqui. Hoje nós vamos continuar da onde estávamos na aula passada. Quer dizer, na verdade, o tema vai continuar igual, mas vamos aplicar ele a um lugar diferente. Deixa eu lembrar, só recapitular o que a gente tem feito até agora. Tem aquelas primeiras aulas todas com definições, alguns conceitos, o que é economia, custo de oportunidade, trocas, mercados, oferta, demanda, essas coisas. Vimos os 10 princípios, são 10 ideias em economia. E na aula passada, finalmente, a gente começou alguma coisa mais analítica. E a gente viu a ideia de modelar. Então, modelamos graficamente escolhas. Então, vimos primeiro escolhas em consumo. E lá, então, tinha uma restrição orçamentária, uma certa quantidade de dinheiro que você tem, e você podia escolher uma coisa ou outra para consumir, e você é limitado pela escassez. A sua restrição orçamentária é isso, é uma restrição. E aí vimos o conjunto de escolhas viáveis, a gente chamou isso da curva de possibilidade de consumo, e isso já é útil para visualizar o que está por trás de uma escolha. Nós não modelamos de fato a escolha, porque isso ia requerer um outro material que a gente só vai ver mais para frente. Depois nós vimos a mesma ideia aplicado à produção. Um produtor ele pode escolher de produzir milho ou soja, uma coisa ou outra, ele tem que escolher. E aí é parecido, ele só tem uma certa quantidade de insumos, só pode produzir uma coisa ou outra, ou uma combinação das duas. Então, tem um conjunto viável de cestas que ele pode produzir, a gente chamou isso da curva de possibilidades de produção, e então, isso assim modelamos essas escolhas. E aí, a última coisa que a gente fez, e aqui talvez que começou a ficar um pouquinho mais pesado, é essa ideia de ganhos de troca. Então, teve esse exemplo que está aí no slide. Tínhamos 2 produtores diferentes, cada um deles podendo produzir ou cadeiras ou mesas. E nós vimos como é que calcula o custo de oportunidade da produção de um dos bens. Uma escolha necessariamente tem um custo de oportunidade. É aquela ideia do não existe almoço grátis. Você fez uma escolha, você necessariamente, por definição, está abrindo mão de alguma outra coisa. Então, nós vimos como é... E hoje a gente vai repetir isso num outro contexto, entre países. Países escolhendo o que eles vão produzir e depois trocando entre si. Então, é comércio internacional que nós vamos ver. Então, mas só para recapitular um pouquinho isso aqui, nós vimos que é relativamente fácil, basta você pensar um pouquinho como é que calcula o custo de oportunidade. Se eu estou produzindo só cadeiras e eu resolvo produzir algumas mesas, necessariamente eu vou ter que abrir mão de produzir algumas cadeiras que eu estava produzindo para produzir as mesas. Esse é meu custo de oportunidade de produzir uma mesa. É quantas cadeiras a menos que eu vou produzir para produzir essas mesas. E aí a gente afirmou o seguinte, e faz sentido, que o eficiente, a escolha eficiente, é fazer com que, para a sociedade como um todo, que o produtor que tem o menor custo de oportunidade de produzir cadeiras, que ele produza as cadeiras. Assim, a sociedade está usando menos recursos para produzir um certo número de cadeiras. E isso faz sentido econômico, faz sentido ecológico, faz bom sentido, né? E aí, então, por exemplo, nesse exemplo, o custo de oportunidade que a gente calculou ali do produtor alfa de produzir uma cadeira é 1/3 de uma mesa. É quantas mesas ele abre a mão para produzir uma cadeira. E o custo de oportunidade do beta produzir é 1/5. 1/5 de mesa para produzir uma cadeira. Então, faz sentido que o beta produza cadeiras, o alfa produza mesas, que ele tem um custo de oportunidade de 3, enquanto que o beta tem um custo de oportunidade de 5, e daí eles trocam entre si.
A gente vai rever isso daqui a pouco no outro contexto, então é bom porque a gente já revê isso. E deixa eu só fazer... Eu quero realçar essa ideia aqui, eu quero fazer uma coisa aqui, para realçar essa ideia de ganhos de troca. Deixa eu fazer isso aqui. Vou escrever assim, deixa eu botar um... Que isso pode parecer meio mágico, então deixa eu botar assim, suponha que você... Deixa eu botar aqui... Você tem um carro e esse carro para você vale 30 mil reais. E tem uma outra pessoa que para eles o seu carro vale 40 mil reais. Aí você pode chegar e dizer, mas como assim? Como o carro afinal vale 30 mil, vale 40 mil? Não, para pessoas diferentes vale quantidade diferente. A gente tem preferências diferentes, gostos diferentes, perspectivas diferentes, rendas diferentes. Então, não tem nada, a gente não está violando nenhuma regra da lógica ou da economia dizendo que o carro vale 30 mil para um, 40 mil para outro. Essa é a base da ideia de ganhos de troca. Então, o que quer dizer que o carro, para mim, vale 30 mil? Quer dizer o seguinte, que se alguém oferecer para mim qualquer coisa mais do que 30 mil, se alguém chegar para mim e falar, eu te dou 50 mil para o seu carro, vendo. Eu dou 40 mil para o seu carro, vendo. Eu dou 35 mil pelo seu carro, vendo. Eu dou 30 mil e R$1 pelo seu carro, vendo, porque 30 mil e 1 é mais do que 30 mil. Então, qualquer coisa acima de 30 mil, eu topo vender, super que não tem custos de transação, taxas, impostos, nem dessas outras fricções. Assim. E ao outro indivíduo, para ele, o que quer dizer que o meu carro vale para ele 40 mil? É que se eu cobrar menos do que 40 mil, ele topa comprar o carro. Para ele topa comprar. Né? Se eu oferecer de vender por 35 mil, ele me dá 35 mil, eu dou um carro que para ele vale 40 mil, ele sai ganhando 5 mil nessa troca. Então, o que é a ideia de ganhos de troca? Deixa eu fazer assim primeiro. Suponha que seja o contrário. Foi isso que eu fiz no outro exemplo. Suponha que o carro, para mim, seja o contrário. Para mim, o carro vale 40 mil. Então, eu só vendo por mais de 40 mil. E para essa outra pessoa, o meu carro, para elas, eles acham um carro legal, mas só vale 30 mil. Então, aqui não tem ganho de troca. Eu só aceito mais do que 40, a outra pessoa só paga menos do que 30, não tem ganho de troca. Então, o que a gente faz? A gente não troca. Eu fico com o meu carro, ele fica com o dinheiro dele, e isso é eficiente, né? Essa escolha é eficiente nesse caso aqui. Seria ineficiente eu vender meu carro para ele, porque o valor que a gente dá para o bem não fecha. Mas, se for o contrário, deixa eu voltar, porque tinha antes. Se for esse caso aqui, existe ganhos de troca. Existe ganhos de troca, quer dizer que existe trocas que podem ser feitas. Eu dou meu carro para ele, ele me dá dinheiro, ele vai estar melhor, eu vou estar melhor. Então, a sociedade vai estar melhor. Riqueza vai ter sido gerada. Então, vamos ver como é que é isso. Isso parece meio estranho às vezes. Deixa eu botar aqui. Tá, a gente concordou que a gente quer negociar, mas quanto? Deixa eu mudar essa cor aqui. Mas quanto que a gente vai vender? Bom, faz sentido, como eu exijo mais do que 30, ele só paga mais do que 40, a gente sabe que o preço vai ficar em algum lugar entre 30 e 40 mil. É o único conjunto de preços que faz com que os dois estejam melhores. Mas quanto que vai ser? Vai ser 30, vai ser 40, vai ser 31, vai ser 39? Quanto vai fechar?
Bom, aí depende da capacidade de negociação dos dois. Nós vamos sentar, vamos negociar, usar estratégias. O nosso do mão no bigode, né? Diz que você vai no interior de Minas, está negociando com o cara, ele fica com a mão no bigode o tempo todo, só quando ele tira a mão do bigode é que daí ele fecha, diz, fechamos. Então, depende da habilidade de negociação. Eu sou muito ruim nisso, toda vez que eu vou comprar carro, os vendedores, não é que eles me enganam, eu ainda estou melhor depois da negociação e eles estão melhor, porque a negociação é voluntária, então existe ganho de troca. O que eu estou dizendo aqui, desse excedente aqui, e nesse caso aqui, nesse exemplo, o excedente é R$10.000, quanto que cada um vai ganhar desse excedente? Então, se a gente negociar, se eu vender o carro para ele, em algum preço entre 30 e 40, a sociedade ficou R$10.000 mais rica. Mas quem é que vai receber isso? Vai ser ou eu ou ele. Bom, depende do preço. Se o preço for 30 mil, aí ele vai receber todo o excedente. Eu vou estar na mesma. Eu tinha um carro que valia para mim 30 mil, eu dei o carro para ele e ele me deu 30 mil, eu tinha 30 mil, fiquei com 30 mil. Eu não piorei, fiquei igual. Mas ele me deu 30 mil e ele tem um carro que vale 40 mil para ele. Ele ganhou 10 mil. Se o preço for 35, muita gente pensaria, o justo é 35. Não tem necessariamente nada de justo ou não, depende da negociação. Se for 35, esse excedente vai 5 para mim e 5 para ele. Se eu conseguir convencer ele a pagar 40, eu ganhei 10, ele não ganhou nada, mas ele ficou tão bem quanto estava antes. Então, essa que é a mágica de ganhos de troca. Toda vez que tem uma troca, é quase como um milagre. Nada foi produzido de novo. Havia um carro que era meu, e agora o carro é dele, mas ao alocar esse carro para onde ele tem mais valor, para ele o carro vale 40 mil, para mim o carro vale 30 mil, R$10.000 de bem-estar social, a gente chama assim, economia, bem-estar social, foi criado. E se diz, não foi criado não, porque só foi redistribuído. Não, foi criado. É bem-estar social que alguém não tinha e agora tem. A gente vai ver depois, a gente chama isso de excedente do consumidor, e é isso que a gente quer maximizar. Sociedades que maximizam isso são sociedades mais felizes e mais ricas. Então, no exemplo anterior, quando a gente viu produtor de mesas e cadeiras, quando a gente diz assim, existe uma alocação, se a gente alocar que cada um produz aquilo que ele tem menor custo de oportunidade, nós estamos usando melhor os recursos da sociedade. Então, a sociedade está ficando mais rica. Tá? Então, essa que é a ideia de ganhos de troca. E daí o exemplo que a gente acabou a aula passada foi o exemplo aqui do Tiger Woods, né? O Tiger Woods cortar a própria grama ou fazer uma outra coisa que ele ganha muito dinheiro. Ele é melhor em cortar grama do que o filho do vizinho, mas mesmo assim vale a pena ele delegar, vale a pena ele especializar e trocar. Ele especializa naquilo que ele faz, que ele tem menor custo de oportunidade, e daí ele e aí troca, ou seja, contrata o filho do vizinho. A gente vai fazer isso agora em contexto de países, mas isso é muito, a ideia é muito importante. Sabe quem é que teve essa ideia primeiro? Quer dizer, toda a ideia do mundo Platão já teve, né? Platão, Sócrates, Aristóteles, mas a ideia é associada com o livro do Adam Smith. Eu botei lá na primeira aula o desenho dele, a capa de Riqueza das Nações. Lá ele conta bem essa história, ele teve essa sacada muito da Revolução Industrial. Quando você pensa em Revolução Industrial, muitas vezes você pensa em... A Revolução Industrial é quando começou a ter máquinas e tecnologia produzindo em vez de ser artesãos. Em parte é isso, mas muito mais importante do que isso, Revolução Industrial é quando você tem essa especialização da produção e trocas, né? A produção de o exemplo clássico dele é a fábrica de agulhas, onde antes você tinha, cada artesão produzia, você põe agulhas, tem 10 passos para produzir agulha. Você tem que pegar o ferro, derreter o ferro, fundir o ferro, fazer o arame, cortar o arame, afiar o arame, botar a bolinha na ponta, botar nas caixas. 10 passos, digamos. E um artesão que fazia todos os 10 passos, conseguia produzir, no final do dia,
100 caixas de agulhas. Se você pegar 10 artesãos diferentes, cada um se especializa em uma tarefa dessas, um só pega o ferro, um só derrete o ferro, outro só faz o arame e vende o arame para o próximo. Se se fizer dessa forma, ou seja, especialização e trocas, que é a base do capitalismo, né? do mundo moderno que a gente vive, você produz muito mais caixas. Né? Lembra, um artesão produz 100 caixas no final do dia. 10 artesãos, o correspondente seria produzirem 1000 caixas, né? 100 cada um. Só que se eles se especializarem e trocarem, eles produzem muito mais. Aí você diz, eles produzem 2.000, produzem o dobro. Não, muito mais. O ganho de eficiência é muito maior. Produzem 10.000, 10 vezes. Não, geralmente é mais do que isso. A beleza de especialização é que gera muito mais produtividade, muito mais riqueza e, eventualmente, muito mais bem-estar. E essa que é assim, aquela mola motriz por debaixo do sistema atual de produção que a gente tem. E a gente vive isso. Repara, cada um de vocês está antigamente, na época da 2000, se você fosse para a universidade, você tinha assim, 3 cursos, ia ser filosofia, ciência, ou sei lá, como é que vamos chamar, e talvez direito. E essas 3 coisas, e se aprender de tudo. Hoje você tem uma lista imensa de 100 cursos diferentes, e dentro de cada curso tem, sabe, em economia tem macro, micro, economia do trabalho, economia do meio ambiente, economia disso e daquilo, e mesmo entrando numa dessas, você acaba se especializando, a gente especializa, e isso pode ser ruim de vários pontos de vista, mas é muito bom para a produção. Porque quando você especializa, você tem ganhos de aprendizado, ganhos de escala, ganhos de escopo, ganhos de rede, ganhos de vários outros tipos. Então, vamos lá. Só um instantinho. Então, só para acabar essa ideia que a gente vai ver agora, isso que eu falei de que tem ganho se cada um se especializar naquilo que tem menor custo de oportunidade, chama o princípio das vantagens comparativas. E a gente vai estudar isso agora, mas já contar uma historinha, uma anedota sobre isso. Tinha um prêmio desses que eles dão para cientistas algum tempo atrás, umas décadas atrás, e tinha então o matemático que ganhou o prêmio, o biólogo, o geógrafo, e tinha um economista. E quem ganhou o prêmio foi o Paul Samuelson, que é um economista famoso. O primeiro livro-texto de economia foi ele que fez, lá na década de 50, 60. E ele estava sentado na mesa, nessa cerimônia, ao lado do Stanislaw Ullmann, que é um matemático famoso, talvez vocês até tenham ouvido falar. E antes, assim, da cerimônia, ou depois, vocês estão lá almoçando, e daí o Stanislaw Ullmann chegou e falou, então você é um economista, eu sou um físico, matemático, sou matemático. Lá em matemática, nós temos vários resultados, teoremas, conjecturas, essas coisas, que são bem contraintuitivos, sabe? E bem úteis. Quer dizer, se você falar para uma pessoa os dados, o começo do problema, ninguém consegue adivinhar qual vai ser a solução, uma solução contraintuitiva. E vocês em economia, o que vocês têm? Aí o Paul Samuelson pensou assim, disse, mas em economia a maioria dos resultados são mais ou menos óbvios, não são tão surpreendentes assim. Ele falou o princípio das vantagens comparativas, porque o princípio das vantagens comparativas realmente é surpreendente. Eu vou mostrar isso para vocês, parece mágica. Uma hora que eu vou falar assim, olha, o resultado é mágico. Que se cada país se especializar naquilo que ele faz melhor, o que eu quero dizer com isso? Aquilo que ele tem menor custo de oportunidade. Então, cada país se especializa naquilo que faz melhor e depois troca entre si, todos os países vão consumir mais. Não é que alguns estão produzindo mais do que outros, você só está alocando melhor onde e como que as coisas vão ser produzidas. E mesmo aqueles países que são piores em tudo, o país não consegue produzir, ele não é o melhor produtor de soja, não é o melhor produtor de automóveis, não é o melhor produtor de consumir de cortes de cabelo, de navios, nem nada, ele não faz nada muito bem. Mesmo ele se especializando naquilo que ele faz melhor, relativo a si mesmo, aquilo que ele faz melhor, ele também vai consumir mais, e ele vai ajudar os outros a consumir mais. Então, é meio surpreendente, e a gente vai entender isso.
quem colocou isso da maneira mais clara, primeiro, Davi Ricardo, que é também um dos primeiros economistas, algumas décadas depois do Adam Smith, lá na Inglaterra, em 1817. Então, vamos ver esse princípio aqui. Então, deixa eu aumentar aqui os slides. Então, essa é a gente vai passar para a próxima unidade. Aqui a gente acabou essa primeira parte. Ainda é microeconomia, mas é uma aplicação do princípio de trocas, de ganhos de trocas, teorias do comércio internacional. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre o comércio internacional. Então, olha só, países realizam cada vez mais comércio internacional. O mundo é globalizado, o mundo já teve várias ondas de globalização. Lá naquela época do Davi Ricardo, teve uma época de globalização, que é quando o mundo fica mais conectado. É o livre fluxo de capitais, de pessoas, de ideias. Isso é muito bom. Não é muito comum você ver pessoas assim, globalização é ruim, globalização é o jeito que o capitalismo faz para explorar os pobres. Por quê? Porque globalização é uma criação destrutiva. Ela gera mais produção, mas muitas pessoas perdem empregos, muitas fábricas vão à falência. Se você tem um país que é muito ineficiente na produção de alguma coisa, e aí vem o comércio internacional, ele dá acesso à população daquele país que está sofrendo lá com sua indústria nacional ineficiente, e agora ele tem acesso a bens muito melhores e mais baratos, um grande ganho de bem-estar para aquela população, mas os produtores daquele país vão sofrer. Então, globalização mexe nas coisas, então tem muita oposição, mas, via de regra, é muito bom para... Né? E é liberdade, globalização é liberdade, livre ida e vinda de pessoas, ideias, capitais, etc. Então, o que o gráfico mostra, eu tenho um gráfico que peguei da Economist aqui, é que, veja aqui, de 1960, esse aqui é um índice de preços de bens como soja, ferro, trigo, são commodities. O preço dos bens trocados tem aumentado, isso é um reflexo desse maior movimento de trocas internacionais. E aqui, a percentagem do PIB mundial que faz parte de trocas. Então, 25%, mais de um quarto do PIB mundial atravessa fronteiras. São soja produzida no Brasil é consumida no resto do mundo, produtos produzidos na China que são consumidos no resto do mundo, produtos produzidos na Europa são vendidos para outros países, etc. E aí, a reflexão aqui é o seguinte, por que tem isso? Porque, veja, tudo conspira contra o comércio internacional. O comércio internacional é difícil, tem um monte de empecilhos e dificuldades e armadilhas. Por exemplo, o quê? Primeiro, distância. Puxa, vamos produzir soja no Mato Grosso e ela vai ser vendida na África do Sul, vai ser vendido na Bélgica, vai ser vendido lá na Mongólia. Como é que é essa soja? Soja é pesado, tem um monte de conteúdo de água. E como é que vai chegar lá? Não vai dar para fazer isso, é muito difícil, é difícil fazer isso. Mas, no entanto, não. Acaba que custo de transporte é a menor barreira que existe. Eu vou mostrar mais para frente que essa containerização do comércio internacional reduziu isso. Isso não é empecilho. Outro empecilho, moedas diferentes, né? No Brasil, a gente produz soja aqui, aviões, sapatos, aí vende para o resto do mundo. Só que daí a gente quer reais e eles têm as moedas deles, então tem que ter toda essa barreira de trocar moedas, qual que vai ser a taxa de câmbio, como é que faz. Isso acaba que também não é um empecilho muito grande. O sistema financeiro mundial lida com isso relativamente bem. Outra coisa, arcabouços legais institucionais diferentes. Cada país tem as suas leis, suas regras sanitárias, regras fitossanitárias, regras de impostos e o que pode e não pode fazer, como é que pode produzir, como é que transporta, como é que embala, como é que escreve nas embalagens, essas coisas todas.
E fica tão difícil isso. Se eu vou vender na China, o meu produto tem que estar numa embalagem redonda de plástico. Se eu for vender nos Estados Unidos, tem que estar numa embalagem de vidro quadrada. Poxa, então vai dificultar. Acaba que, sim, isso cria custos para quem vende. Opa, nós estamos mexendo sozinho aqui. E, no entanto, os ganhos do comércio internacional são tão grandes que eles mais do que compensam esses custos. Esse é o ponto. Então, comércio internacional é bom para a humanidade, é bom para os pobres. Eu não sei se alguém está fazendo isso, ou se sou eu ou é o computador, mas parem de mudar os slides, é você que está fazendo isso. Então, comércio internacional é bom. Eu digo isso porque tem muita gente que assim, tem um pensamento nacionalista, protecionista, que diz, não, a gente não pode fazer comércio internacional, vamos tentar ser autônomo, independente do resto do mundo, não depender de ninguém, não trocar com ninguém, porque daí a gente está seguro. Se fizer isso, está condenado à pobreza. Está abrindo mão dos ganhos de troca. Lembra, quando o Brasil vende soja para a China, tem esse excedente que os dois estão ganhando, que a sociedade está ganhando. Quando os Estados Unidos vende computadores para a Zâmbia, a mesma coisa. Quando a Bélgica vende queijos para a Holanda, a mesma coisa. O comércio internacional gera riqueza, gera bem-estar. Qual que é a história? Então, eu já intuí para vocês um pouco, e vocês sabem disso, que é meio controverso isso. Como eu falei, ter esse sentimento nacionalista, protecionista, de desconfiar do que vem de fora, desconfiar dos outros países e achar que a exploração... Não totalmente sem razão, porque já teve muito disso. Teve colonialismo, teve mercantilismo, que eu vou explicar aqui, várias outras coisas, mas, quando bem feito, comércio internacional é fonte de riqueza e bem-estar. Então, um dos primeiros pensamentos sobre isso, o que quer dizer pensamentos? Em cada momento do tempo na história da humanidade, tem um jeito de encarar esse aspecto de comércio internacional, de como é que um Estado devia organizar a sua produção e sua relação com outros países. E mercantilismo é uma ideologia, uma forma de pensar sobre isso, que durou mais ou menos lá de 1500 a 1800, ou até hoje tem resquícios. O Brasil tem muita gente no Brasil que tem um pequeno mercantilista dentro de si ali. Mas mercantilismo diz assim, ó, a riqueza dos países, se quer que seu país seja rico, o que você precisa primeiro é ouro. Riqueza é ouro, é metal precioso. Então, um outro nome para mercantilismo é bulionismo. Bulhão é ouro. Então, o que todo país deve tentar fazer é conseguir ouro. Como é que se consegue ouro? Bom, para conseguir ouro, você pode ter o ideal é ter uma mina de ouro no seu território. Aí você tira o ouro do chão e você tem ouro e você é rico. Né? Porque com ouro você pode comprar coisas, etc. Como a maioria dos países não tem, a Europa não tinha ouro, tinha um pouco de prata, talvez, na Alemanha, mas na Europa não tinha ouro. Um plano B é conseguir outros países, outras terras, e lá vai ter ouro. Então, vamos fazer colonialismo. A gente vai ter uma colônia do nosso país, acabamos de descobrir um mundo novo, e tem a Ásia, tem a África, tem várias coisas. Vamos usar nosso poderio militar para colonizar esses países e conseguir tirar o ouro que tem lá. Então, essa é uma outra estratégia. Alguns países conseguiram fazer isso. A Espanha, em particular, teve muita sorte com o Peru e o México. Mas também não tinha... O Portugal, eventualmente, lá para 1700, também no Brasil tinha ouro. Os Estados Unidos também demorou. Era uma colônia britânica, eventualmente tinha ouro, mas nos primeiros séculos não tinha ouro, não acharam ouro. Então, uma outra solução seria, vamos fazer comércio internacional. A gente produz coisas aqui no nosso país, produz trigo, produz vinho, produz panos, produz sei lá o quê, e a gente vende para os outros países em troca de ouro. E aí a gente consegue ouro e a gente vai ser rico. E aí, opa, então está aparecendo o comércio internacional. Não, mas veja o aspecto limitado que tem em mercantilismo. Assim, a gente está chegando para o comércio internacional, a gente só quer vender os nossos produtos e a gente não quer comprar. A gente não quer que seja trocas mútuas e extensas. A gente quer vender os nossos produtos em troca de ouro e vamos fazer um esforço muito grande para não comprar nada deles. Não importar nada, vamos só exportar. A gente vai ser rico se a gente exportar e se a gente não importar.
Então, nesse caso, o mercantilismo é um jogo soma zero. O que eu acabei de mostrar aqui, deixa eu voltar lá. Ganhos de troca é um jogo soma positivo. Você ganha e eu ganho. Né? Tem esses 10 mil, é positivo. A gente troca e o que você ganha mais o que eu ganho é positivo. É mais do que zero. Um jogo soma zero, o que eu ganho é o que você perde. Tipo futebol. Meu time faz um gol, então eu ganhei um gol e você perdeu um gol. Necessariamente. A soma é zero. Um gol para mim, menos um gol para você, soma zero. 3 gols para mim, e menos 3 gols para você, zero. Então, esse era o pensamento que havia com isso, e os estados perseguiam isso durante muito tempo. Boa parte, depois dessa parte, período de 1500 a 1800, é isso que Adam Smith vai quebrar. Adam Smith, quando ele chega com Riqueza das Nações, vai dizer, esse não é o melhor jeito de se organizar. E, então, está aqui, talvez a expressão máxima disso seja Colbert. Então, Colbert era o conselheiro econômico e de outras coisas do Luís, eu sempre esqueço se é o 14, o 15 ou 16, mas o 14, o Rei Sol, né, da França, o famoso... Tem um seriado na Netflix que chama Versailles. Versailles é o castelo lá de Paris, onde o rei ficava. E tem o Colbert lá. O Colbert é o conselheiro dele, e é legal porque o Colbert é o Luís, vou dizer que é 14, eu devia saber isso, tem um monte de ideias malucas, mas o Colbert vem muito sensato, parece alguém que estudou economia, olha, isso aqui, os custos vão ser maiores do que o benefício, etc. Vale a pena ver a série. Tem uma pergunta aqui, professor, você poderia explicar de novo por que o mercantilismo é um jogo soma zero? Tá, a ideia é que o mercantilismo ele vê assim, o que um país tem que fazer para ficar rico? Achar ouro, mas como não tem isso, a gente tem que vender produtos, a gente tem que vender para os outros países. Mas vamos vender e não comprar nada deles. Então, o pensamento dele não é que necessariamente seja um jogo soma zero, que mesmo quando um país vendia trigo, a Inglaterra vendia trigo para a França, era bom para os dois, não era um jogo soma zero, mas no pensamento deles era um jogo soma zero. Então, eles tentavam limitar as trocas só para exportar, cada um só queria exportar. Eles viam o comércio como uma coisa perversa, mas necessária só para ganhar ouro. Enquanto que a visão onde a gente está indo, a visão do Adam Smith, é que trocas são boas para os dois, trocas são a fonte de riqueza e de bem-estar. Vocês vão ver que, quando a gente chegar a estudar mais para frente, muito da industrialização brasileira foi feita sob protecionismo. Protecionismo é um pensamento que diz assim, o Brasil é atrasado, década de 50, 40, 50, 60, o Brasil é atrasado, é um país agrícola, a gente quer industrializar. Mas como é que a gente vai industrializar se a gente fizer uma indústria, criar uma indústria brasileira, que é o que foi feito, ela vai ser... Como ela é nova, ela não tem experiência, os produtos vão ser ruins no começo, né? Porque requer décadas e décadas de aprendizado até você baixar o custo, melhorar a qualidade. Então, os produtos vão ser caros e ruins. E é impossível uma indústria surgir fazendo produtos caros e ruins, porque daí ela compete com importações dos outros países, que são produtos bons e baratos. Então, a ideia de protecionismo é dizer o seguinte, vamos proteger a indústria nacional, vamos botar uma tarifa em cima dos produtos importados, aí os produtos importados vão ficar mais caros, aí a indústria nacional consegue competir com eles. Então, é uma ideia boa, assim, aí você faz isso durante 10 anos, 20 anos, nesses 20 anos a indústria nacional aprende a fazê-lo, reduz seus custos, se torna eficiente, e aí o que deveria acontecer, diz assim, bom, agora que vocês aprenderam, a gente vai gradualmente reduzindo o protecionismo. A gente tira as tarifas dos produtos importados e agora você, indústria nacional, tem que competir com o produto importado. E a gente quer isso, porque é a competição que traz os preços para baixo,
aumenta a qualidade e é boa para o consumidor, é boa para as pessoas do Brasil. Competição é que faz isso. Só que o que aconteceu no Brasil, em boa parte da América Latina, é que a indústria nacional protegida, uma vez que ela foi protegida por essas barreiras tarifárias nos produtos importados, ela começou a ganhar dinheiro e ela se tornou politicamente influente, né, os empresários brasileiros, e aí eles influenciaram a política para nunca reduzir o protecionismo. O protecionismo ficou permanente. E aí a indústria nacional nunca precisou realmente se tornar eficiente, reduzir custos, melhorar a qualidade, e isso é perverso para o consumidor brasileiro. Então, o que meio surgiu, por que eu estou mencionando isso? Surgiu, em vez de protecionismo ser um remédio temporário para a indústria começar a andar com suas próprias pernas, virou uma coisa meio mercantilista. Aí você defendia aquele protecionismo e defendia com um discurso de nacionalismo, vamos defender a indústria brasileira contra as indústrias estrangeiras malvadas, os chineses malvados, americanos malvados, querem vir roubar nossa riqueza. Era bem um discurso mercantilista, mas quem sofria com isso era a população brasileira. Então, o mercantilismo eventualmente acabou perdendo, especialmente no século XIX. O que veio no lugar dele foi, opa, Adam Smith, de novo, está aí, ele que veio salvar a gente do mercantilismo, Riqueza das Nações, nesse livro que ele botou essas ideias que eu venho fazendo aqui de ganhos de troca, especialização, e isso vai vir prevalecer. Diga, Patrícia. Bom dia, professor. Nessa ideia do mercantilismo, do protecionismo, foi também quando começou a expansão marítima, né, e foram atrás de novos produtos, novas especiarias, mas aí eu não entendi direito, porque essa ideia de ir atrás de novos produtos de outros países não é meio contrário ao protecionismo? Porque eu entendo o protecionismo como se o país protege o que ele tem, de não poder, no sentido de não poder exportar, aliás, de não poder exportar, mas ele quer importar ao mesmo tempo. É isso ou eu estou entendendo errado? Não, você tem razão. Parece contraditório, se diz assim, mercantilismo, no entanto, tem esse expansionismo e colonialismo, mas o que as metrópoles querem, Portugal, França, Inglaterra, esses outros, eles querem, primeiro, expansionismo, eles querem colônias para conseguir ouro, e quando não tem ouro, daí eles dizem assim, vamos conseguir ouro vendendo os nossos produtos. Mas o que eles conseguem produzir em casa... Geralmente, assim, o que a Inglaterra consegue produzir, a França também produz, a Alemanha também produz, porque todos têm o mesmo clima, né? Mais ou menos, então é muito parecido. Então, se a Inglaterra pensa assim, se eu conseguir uma colônia tropical lá no Caribe, Bermudas, qualquer coisa assim, lá eu produzo coisas que não existem aqui na Europa, como açúcar, café, fumo, algodão, essas coisas. E aí, eu, Inglaterra, é que vou vender para a Europa os produtos da minha colônia. Não é a colônia que vai vender direto para a Europa. Vai vender, a metrópole, vou vender açúcar, café, fumo para a Europa e aí eu vou conseguir ouro. Então, o mercantilismo é sempre ligado com esse bulionismo que está escrito ali, esse bulionismo, essa ideia de conseguir ouro. Então, você tem razão. Você está aumentando a rede de alcance dos mercados e de comércio internacional, mas limitado dentro do colonialismo, dentro das colônias, né? Para a colônia conseguir produtos que ele pode vender, que vai ter demanda no resto da Europa, e ele vai conseguir ouro dessa forma. Entendi, porque ele visa acumular riqueza de qualquer forma, né? A cultura de uma colônia, por exemplo. Não seria trazer novos produtos favorecendo a economia de outro país. Ele quer favorecer só a economia dele. Seria um protecionismo mais voltado à economia, de fato, né? Não é só... Não tem troca de produtos, como você tinha falado, né? Por isso que seria um jogo de soma zero? Não é bem protecionismo, que protecionismo é uma coisa que vai... quando se fala protecionismo, geralmente, o que está protegendo? Está protegendo o surgimento de uma indústria no seu país.
Então, assim, a Inglaterra foi o primeiro país a ter uma indústria, a Holanda primeiro, a Holanda e a Inglaterra, depois os Estados Unidos, depois a Alemanha. E aí ficava difícil você ter uma indústria, porque aquilo que eu falei, digamos assim, Portugal vai querer criar uma indústria de tecidos, mas ele não consegue competir com o tecido inglês. O tecido inglês é muito mais barato e muito melhor. Qualquer empresário que tentar produzir tecidos em Portugal, na Espanha, na Itália, naquela época, não vai conseguir, porque ninguém vai querer comprar deles o tecido ruim deles, porque é uma indústria nova, por isso que é ruim. E caros, quando ele pode importar da Inglaterra tecidos baratos. Então, o protecionismo é em cima de uma indústria, primeiro. Então, o mercantilismo não é bem protecionismo. Eu usei a ideia é que a mentalidade é uma mentalidade restritiva, proibitiva. Você está querendo barrar, parar, deixar de fazer negócio. Enquanto que a alternativa é liberação, é liberdade, é comércio livre, deixe vir, laissez-faire, laissez-passer. Assim que o Adam Smith, no século XIX, ficou conhecido essa ideia. Agora, a ideia se torna muito ideológica depois, porque essa coisa do Adam Smith vai virar capitalismo. E aí fica ideológico. Não, capitalismo é ruim, capitalismo é malvado. A gente não quer entrar nisso. O ponto que a gente quer entrar, assim, é que o mercantilismo restringe as trocas que podem ocorrer. O mercantilismo vê como um país ser rico é ter ouro, enquanto que o outro... a liberdade de trocas é isso que gera riqueza. A riqueza não vem de ter ouro, a riqueza vem de ter essa capacidade de produzir e liberdade de trocar. Então, bom, essa reação ao mercantilismo vem com Adam Smith e depois com Davi Ricardo, como eu mencionei. Se vocês não estudaram ainda, vocês vão estudar em algum momento, com a história brasileira, a Tratado de Methuen e o Tratado de Pães e Vinhos entre Portugal e Inglaterra, em que a Inglaterra se compromete ela não produzirá vinhos e ela só vai comprar vinhos de Portugal, ou vai pagar mais para Portugal do que paga para a França, e Portugal não vai produzir tecidos, em vez disso ele vai comprar tecidos ingleses em troca de vinho. Então, é como se fosse um tratado de liberdade de comércio entre Portugal e Inglaterra. E tem muitas interpretações. Uma interpretação que as pessoas fazem é dizer, foi esse tratado que arrasou a indústria portuguesa. Porque se Portugal vai produzir só vinhos e não vai produzir tecidos, daí não vai ter uma indústria de tecidos. A indústria de tecidos geralmente é o primeiro passo para uma industrialização mais abrangente. Mas, bom, deixa isso. Aí, essa coisa no século XIX ficou muito ideológico, ficou bastante ideológico, como essa conversa toda que a gente está tendo, você vê que você já sente uma necessidade de se posicionar, né? A gente começa a falar assim, eu sou contra o comércio internacional, eu sou a favor de protecionismo, ainda mais vai jogar nacionalismo no meio e tudo. E no século XIX aconteceu de fato isso. Tem essa revista que chama The Economist, que é uma revista muito boa de economia, de conjuntura econômica semanal, tipo uma Veja de economia. E ela tem lá na primeira página, na terceira página dentro dela, esse moto dela, como se fosse a missão. Sempre tem impresso lá. Então, ela fala assim, nós fomos publicados primeiro em 1843, que é justamente esse período de globalização, é o período que a Inglaterra aboliu as tarifas sobre a importação de vários produtos agrícolas do resto da Europa. Então, a Inglaterra tomou passo na direção de liberdade de comércio e nós fomos publicados em 1843 para tomar parte num concurso severo, um concurso duro, entre a inteligência, que quer empurrar para frente, e uma ignorância tímida e sem valor que obstrui o nosso progresso. A que eles estão se referindo aí? Eles estão se referindo justamente, a revista foi fundada por pessoas que acreditavam em comércio livre, que é a inteligência que quer avançar,
E a ignorância tímida e sem valor são as ideias protecionistas mercantilistas. São o quê? Os donos de terra ingleses, os fazendeiros aristocratas, geralmente ingleses, que querem manter essas barreiras para o trigo europeu, do resto do trigo continental, para que eles não conseguem competir com o resto da Europa, os agricultores britânicos, porque o clima é muito ruim lá, então eles só produzem trigo ruim e caro. E o trigo mais barato e melhor do resto da Europa tinham essas barreiras tarifárias. E aí, nessa época, a Inglaterra reduziu, tomou um passo na direção do livre comércio, e aí esses grupos de interesses aristocratas e donos de terras ingleses entraram pesado fazendo lobby da política para voltar ao protecionismo deles. Só que para o povo inglês, para o consumidor inglês passando fome ali, o bom é que o preço do trigo seja barato e que o trigo seja melhor qualidade. Por isso. Então, mas isso é bem ideológico, é controverso. Até hoje isso é controverso e eu tenho certeza que alguns de vocês não vão concordar muito com do jeito que eu coloquei isso. Mas vamos seguir em frente. Bom, essa foi a parte histórica, foi a história do pensamento dessas coisas. O que a gente quer ver mesmo, vamos ver o funcionamento da teoria das vantagens comparativas. Os exemplos clássicos aqui são o panos e vinhos, Inglaterra produzindo panos, trocando por vinhos com Portugal. Todo aluno de economia aprende com esse exemplo. Mas aqui o exemplo que o Mankiw colocou, Mankiw é o livro-texto que vocês têm acesso na biblioteca, tem um agricultor e tem um pecuarista. Os dois têm terra, capital e trabalho, têm os insumos, e os dois podem produzir batatas ou carne. Eles podem criar gado ou batatas, ou uma combinação dos dois. Tá? Então, é isso que a gente tem. De novo, esses exemplos estilizados. São só dois produtos. Na vida real não é assim. Na vida real são milhares de produtores e cada um pode produzir milhares de produtos diferentes. Mas o modelo é para ser simplificado justamente para facilitar o nosso entendimento. Então, é parecido com o que a gente viu antes. Antes a gente tinha dois carpinteiros diferentes produzindo mesas e cadeiras. É a mesma coisa aqui. Então, vamos chamar esse de agricultor. O fato da gente chamar de agricultor não quer dizer que ele só pode produzir batatas. Ele também pode produzir carne. E tem o pecuarista. Vamos só dizer, esse é o nome deles. Então, o agricultor, a gente tem os dados aqui. Se ele usar todo o capital, terra e trabalho dele, os insumos dele, e resolver produzir só carne, ele produz 8. Cadê minha setinha? Ela fica sumindo aqui. Tá, 8 toneladas, digamos. Sei lá, 8 cabeças, 8 toneladas, 8 unidades de carne. E se ele resolver produzir só batatas, ele produz 32 toneladas de batata. Ou ele pode produzir uma combinação. Ele pode produzir 4 de carne e 16 de batatas. E o pecuarista também, se ele produzir só carne, ele produz 24, só batatas ele produz 48 toneladas, ou qualquer outra combinação, qualquer ponto nessa linha aqui, ele pode produzir também. Primeira coisa, essa diferença entre vantagem absoluta e vantagem comparativa. Então, vantagem absoluta é a quantidade que ele consegue produzir. É você produzir mais bens do que outros países. Bom, aqui não é países, suponha que são países diferentes. Agricultor é num país e pecuarista é em outro. Então, quem é que tem vantagem absoluta aqui? O pecuarista produz, se ele produzir só carne, ele produz 24, o agricultor produz 8. Então, o agricultor, o pecuarista tem a vantagem absoluta em carne, mas também em batata. Poxa, ele produz mais dos dois bens do que o outro. E aí isso levaria você a pensar o seguinte, se ele tem essa vantagem absoluta, então ele não tem espaço para trocas, não existe ganhos de troca, porque o pecuarista não precisa do agricultor. Ele produz carne melhor que o agricultor, ele produz batatas melhor que o agricultor, então
ele é autônomo, ele não precisa comércio internacional. E a gente vai mostrar que isso é errado, porque o que interessa não é vantagem absoluta, é vantagem relativa. Vantagem relativa ou comparativa, tem dois jeitos de falar. O que é vantagem relativa? É a capacidade de produzir algo com o menor custo de oportunidade que outros países. Então, você consegue produzir carne abrindo mão de menos batatas do que os outros países. E mais, a gente sabe calcular isso, porque a gente fez isso na aula passada. Então, vamos fazer isso, vamos calcular as vantagens comparativas do pecuarista produzir carne, do pecuarista produzir batatas, do agricultor produzir carne, do agricultor produzir batatas, ver quem é que tem o menor custo de oportunidade em carne, quem é que tem o menor custo de oportunidade em batatas, e aí vamos dizer o seguinte, cada um produz aquilo que ele tem menor custo de oportunidade, aí cada um só tem ou carne ou batatas, mas eles trocam entre si, e vamos mostrar que, ao fazer isso, eles conseguem consumir mais do que se eles não trocarem entre si. E olha o que está escrito na última coisa aqui. Todo país tem vantagem comparativa em alguma coisa. Sempre. Matematicamente, isso é um fato. Pela definição, a gente vai ver que isso é verdade. Você podia pensar assim, puxa, mas tem um país que não tem nada esse país. Tem eu não vou dizer o nome de nenhum país. Uma vez eu fiz isso com um país e aí acabou que tinha alguns alunos que eram, eu fiz assim meio de brincadeira, escolhi um país bem pequeno e tinha gente daquele país e pegou mal, eles vieram falar comigo ofendidos no final da aula. Então, suponha que tem um país X que ele tem pouca terra, a educação é ruim, as estradas são ruins, as leis são ruins, tem muita corrupção, muita ineficiência. A gente diz, puxa, esse país não tem nada para contribuir com o comércio internacional. Esse país não produz nada melhor do que os seus vizinhos, do que os outros países do mundo. Então, como que ele vai participar do comércio internacional? O que ele vai produzir para trocar pelas outras coisas? E a gente vai ver, existe um produto que ele tem vantagens comparativas, um produto que ele produz com menor custo de oportunidade do que os outros. Os outros conseguem produzir mais, mas ele produz com menor custo de oportunidade. Vamos ver isso, porque esse país, mais ou menos, é o agricultor aqui. Né? Ele produz menos carne, menos batata do que o outro. Então, aqui, quem é que tem vantagens absolutas? A gente já viu, é o pecuarista. E aqui eu mudei, o que eu mudei? Eu mudei a quantidade de batatas. Suponha que ele não é tão bom em produzir batatas. Bom, agora, quem tem vantagem absoluta em produzir carne é o pecuarista. Mas quem tem vantagem absoluta em produzir batatas é o pecuarista. Desculpe, é o agricultor. Ele produz 32, enquanto o pecuarista produz 28. Então, esse é um tipo de pergunta que eles fazem, às vezes, nas provas. Eles põem assim, dão dois gráficos assim, com esses números, e aí falam assim, quem é que tem vantagem absoluta em batatas? Quem é que tem vantagem absoluta em carne? Quem é que tem vantagem comparativa em cada um dos bens? E aí eu teria que responder essas coisas. Então, vamos ver como é que calcula. A gente já viu isso na aula passada, mas vamos fazer de novo. Então, vamos fazer primeiro, a gente quer o custo de oportunidade do agricultor. Esses dois aqui é do agricultor, esses dois são do pecuarista. Qual que é o custo de oportunidade do agricultor produzir carne? Então, o jeito que eu faço na minha cabeça, você quer basicamente a inclinação dessa curva em uma direção e depois em outra. A inclinação da curva é que diz para você quanto que você abre mão de um para ganhar um de outro. Mas o jeito que eu faço é assim, eu digo assim, bom, é carne, então, se eu quero produzir carne é porque eu não estou produzindo. Então, deixa eu vir batatas. Eu venho aqui no máximo de batatas, estou produzindo 32 batatas. Aí, se eu vou passar de produzir só batatas para produzir só carne. É assim que eu faço. Mas você poderia ir para qualquer outro ponto. Então, eu vou perder 32, é o meu custo. Eu perco 32, então eu ponho aqui. Eu perco 32 batatas, eu ponho 32.
e como isso está no numerador, a unidade é batatas. E o que eu ganho? Eu ganho 8 carnes. Então, eu perco 32 batatas, ganho 8 carnes. Então, se eu fizer divisão, eu perco 4 batatas, 4 toneladas de batata para cada tonelada de carne que eu produzo. Então, esse é o custo de oportunidade de conseguir carne. Eu ganhei 1 tonelada de carne, mas eu deixei de ter 4 toneladas de batata. E aí, o custo de oportunidade do outro é só reverter, é só mudar. Ou você pode fazer o mesmo exercício aqui, vem e faz assim. Qual que é o custo de oportunidade de produzir batata? Então, suponha que eu só tenho carne, eu perco 8 carnes e ganho 32 batatas. Então, é 1/4. Para eu ganhar, para eu ter batatas, eu vou perder 1 tonelada de batatas, eu vou perder 1/4 de tonelada de carne. E aí você faz a mesma coisa aqui, nesse outro aqui, custo de oportunidade de produzir carne. Então, eu só tenho batatas e eu quero carne, eu vou perder 48 batatas, ganhar 24 carnes. Então, o custo de oportunidade é 2. Ou se eu quiser vir de 48 para 24, vai ser, né, eu perco 24, ganho 12, dá 2 do mesmo jeito. E o custo de oportunidade de produzir batatas é só inverter aqui. O 2 vira meio, né? 48 sobre 24, 24 sobre 48. Aqui, então, eu tenho os custos de oportunidade. É parecido com o que a gente fez antes. Aí, o próximo passo é dizer, vamos determinar agora quem é que tem o menor custo de oportunidade de produzir cada bem. Quem é que tem o menor custo de oportunidade de produzir carne? Bom, o agricultor é 4 batatas, o custo. O pecuarista é 2 batatas. É 2. Então, o agricultor tem o menor custo de oportunidade. Então, o agricultor deveria produzir batatas. E aqui, o custo de oportunidade de produzir carne, o agricultor tem 1/4 de tonelada, o pecuarista meio tonelada, 1/4 é menos que meio. Então, vale a pena o agricultor produzir batatas e o pecuarista produzir carne. E aí, se fizerem isso, cada um só vai ter, o pecuarista só vai ter carne, o agricultor só vai ter batatas. E diz, poxa, mas isso é muito ruim, porque eu quero consumir um bife com batatas. Os dois querem, você quer um pouco dos dois, você quer dos dois bens, dos vários bens. Então, mas aí trocas. Primeiro especialização e depois trocas. Então, a especialização já garantiu que o máximo de carne e batatas fossem produzidos, dados os custos de oportunidade, e o próximo passo agora é trocar. Então, deixa eu ilustrar essas trocas aqui. Esse aqui é um exemplo que está no Monkey. Os números específicos usados aqui não são necessariamente a melhor troca possível. Você vai ver que aqui a especialização não é total, nesse exemplo aqui. Então, um se especializa um pouco mais em um bem, outro se especializa um pouco mais em outro bem, mas vamos assim. Então, aqui o que o pecuarista vai propor. Ele fala assim, o pecuarista fala para o agricultor. A gente se especializa, você produz 32 de batatas, então você vem desse ponto aqui, e aí você me dá 15 batatas. Deixa eu ir passo a passo aqui, está em negrito aqui as batatas. Então, você produz 32, então o ponto é esse aqui. Você me dá 15 batatas, então... Bom, desculpa, deixa eu começar de novo. Você produz 32 de batatas e 0 de carne, e eu vou produzir 12 de batatas e 18 de carne. Por que ele escolheu 12 e 18? É só um exemplo. Não precisava ser esses números. O que a gente quer ver é se os dois, no final, vão estar melhor do que se tivessem produzido só para si. Tá, o segundo passo. O agricultor pode dizer, essa ideia é maluca, por que eu vou produzir só batatas e você vai produzir batata e carne, depois mas eu também quero carne. Então, calma, ouça a proposta até o fim primeiro. Então, agora,
você produziu 32 batatas, você me dá 15, então ele vai parar só com 17 batatas, e o pecuarista recebeu as 15 aqui, ele já tinha produzido 12, mais 15, agora ele tem 27 batatas, e ele havia... Bom, esse é o primeiro passo. E o pecuarista que produziu 18 de carne, vai dar 5 carnes para o agricultor, então ele vai de 18 para 13, esse é o ponto em que ele está. Ele tem as batatas que ele produziu, mais as batatas que ele recebeu do agricultor, e ele tem a carne que ele produziu, menos a carne que ele deu para o outro produtor. O outro recebe as 5 carnes, e ele tem as 17 batatas que sobraram para ele está aqui. Então, olha o que aconteceu aqui. Lembra que eu falei no começo que a fronteira, a linha de possibilidade de produção é esse triângulo aqui? E que qualquer ponto aqui é viável para eles, mas qualquer ponto além da fronteira não é viável, é impossível, é tecnicamente impossível. É tecnicamente possível você produzindo só para si. Mas se você especializar e trocar, eles quebraram a lógica perversa da limitação de produção. Então, eles passaram... O máximo que eles podiam fazer aqui, parecido com o ponto que eles conseguem com trocas, é isso aqui. Mas com trocas, eles consomem mais do que seria possível fazer sem isso. Tá vendo aqui? Aí eu botei assim. Isso é mágica? Peraí, como é que é isso? É um milagre da multiplicação dos pães? Porque eles estão produzindo, eles vão ter mais para consumir do que eles teriam sem troca. E os dois têm mais. Tá aqui que soma positivo. Soma zero seria que esse tanto que ele ganhou a mais, esse aqui teria que ganhar menos. Então, o que um ganhou, o outro perdeu. Aí a soma é zero. O que um ganha, o outro perde, a soma é zero. Aqui não é soma positivo. Um ganhou, ao se especializar e trocar, a se engajar em comércio internacional, ele vai ter mais dos dois produtos. E aí você diz, então a outro país se deu mal, porque se um está consumindo mais, o outro está consumindo menos. Não, o outro também está consumindo mais. Essa que é a mágica, essa que é a beleza de vantagens comparativas. Mas é mágica mesmo? É milagre? É isso? Não é vantagens comparativas. A lógica por trás disso é justamente que você está produzindo a carne da maneira que tem o menor custo de oportunidade, da maneira mais eficiente. E está produzindo as batatas da maneira mais eficiente também, com menor custo de oportunidade. Ao melhorar essa alocação de recursos, está conseguindo produzir mais carne e mais batatas. Não é mágica, é pura lógica, no fim faz tudo sentido. Só é difícil a gente prever, quando a gente não espera, que possa haver esse aumento da produção. E ele vem através das trocas, e ele é tão grande, esse ganho, que ele compensa todos aqueles empecilhos que eu falei lá no começo. Os empecilhos de distância, produtos pesados, produtos perecíveis, são difíceis de transportar, moedas, leis diferentes, guerras entre países. É tão grande os ganhos de comércio internacional que eles compensam todas essas coisas. Ok. Alguma pergunta com relação a vantagens comparativas? Leiam isso aqui no Monkey depois, só para ter certeza que vocês entendem. Acho que lá vai ser esse mesmo exemplo, mas vale a pena ler. Isso sempre cai em prova. Alguma coisa relacionada com isso sempre cai, porque é uma ideia tão poderosa. No restante do tempo, acho que ainda tem uns 10 minutos aqui, deixa eu seguir em frente. O que a gente viu até agora foi o tema principal. Mas eles pensaram assim, quem fez o programa aqui, vamos aproveitar, os alunos vão achar que é só vantagens comparativas, é só isso que economistas têm a dizer sobre o comércio internacional. Vamos falar algumas outras teorias de comércio internacional que tem. Então, vamos ver aqui rapidamente. Isso aqui não é tão importante, mas
às vezes cai em prova. Então, vamos ver. Então, a ideia, da onde que vem vantagens comparativas, primeiro? Então, por que um país consegue produzir produtos com baixos custos de oportunidade? Bom, às vezes pode ser vantagens naturais, talvez ele tenha um clima muito bom, tenha uma geografia muito boa, tenha acidentes históricos que fizeram que as leis, as instituições fossem boas, então pode ser isso. Mas aí você poderia pensar assim, então um país está condenado, um país que tem baixas vantagens comparativas, ou seja, ele tem custo de oportunidade alto de produzir a maioria dos produtos, ele está condenado a isso? Não, ele pode mudar. Um país pode mudar para ter política econômica ou outras coisas que aconteçam que mudem as vantagens comparativas. E governos devem buscar isso, devem buscar melhorar a educação, melhorar as leis, melhorar a rede de transporte, fazer pesquisa, inovação, tudo isso melhora as vantagens comparativas. Tem muitos países que eram extremamente atrasados, com poucas vantagens comparativas. Na década de 60, a Coreia do Sul era mais pobre do que o Brasil, e hoje é uma potência moderníssima, cheia de vantagens comparativas, produz produtos muito avançados. Então, elas podem ser adquiridas. Um dos jeitos de adquirir, a gente já mencionou, é fazer protecionismo. Então, você pode tentar proteger uma indústria nacional, mas pode dar errado, pode não funcionar. Do jeito que a gente vai discutir protecionismo, a gente vai voltar lá no final da disciplina para comércio internacional de uma perspectiva macroeconômica e não microeconômica, mas o ponto é esse, que pode mudar. E aí, uma coisa que acontece é que tem muitas críticas à teoria de vantagens comparativas, que se você pegar só e acreditar em teoria das vantagens comparativas da maneira mais ingênua que tem, e muita gente critica por causa disso, diz assim, então, se eu acreditar em vantagens comparativas, o que o Brasil deveria fazer? Não, o Brasil deveria simplesmente abrir completamente o seu comércio internacional. E o comércio internacional no Brasil não é. A gente é um país bastante fechado. Menos fechado do que era antes da década de 90, quando houve uma abertura comercial, mas ainda é muito fechado. Por exemplo, se você quiser comprar um carro importado no Brasil, você até pode, tinha uma época que era até proibido, mas você até pode comprar, mas o imposto de importação vai ser muito grande. Ele basicamente, por isso que tem tão pouco carro importado no Brasil relativo a outros países onde tem muito mais, porque o imposto vai mais do que dobrar o preço do carro. Esse imposto é um imposto protecionista, ele existe, o propósito dele não é arrecadar dinheiro para o governo, o propósito dele é proteger a indústria nacional de automóveis. Essa época ela nem é realmente nacional, a origem dela não é nacional, mas ela é uma indústria nacional. Essas empresas alemãs, italianas, americanas e chinesas aqui no Brasil, os carros são produzidos no Brasil, então a gente considera um produto nacional. Então, aí você podia dizer, poxa, mas se o Brasil adotar a teoria das vantagens comparativas pura, aí vai todos esses produtos que têm alguma proteção tarifária, eles não vão conseguir competir com os produtos importados e vai levar todas essas firmas à falência. E aí vai ter desemprego. E provavelmente isso não é verdade, porque na década de 90, quando teve uma abertura comercial muito grande, a indústria nacional não foi à falência, pelo contrário, ela se adaptou e conseguiu se tornar competitiva, mas por essas razões é que é muito controverso isso. Então, vamos ver alguma dessas outras teorias de comércio nacional. Isso aqui eu vou só mencionar, porque isso aqui é bem complicado e isso aparece muito rápido no programa e nunca cai em prova. Isso aqui tem uma teoria que ela diz assim, é uma extensão da teoria das vantagens comparativas. Ela diz assim, é meio aquela pergunta que eu fiz, da onde vêm as vantagens comparativas? Bom, ela vem da dotação de fatores que um país tem. Qual é os recursos naturais que o país tem? Qual que é a geografia? Qual que é o clima?
qual que é a educação, o estoque de conhecimento e as leis e as instituições e o Estado de Direito nesse país, a ausência ou presença de corrupção e conflitos sociais e esse tipo de coisa. Tudo isso é dotação. O país tem aquilo ali, ele recebeu aquilo ali da história dele, do passado dele, e essas dotações afetam quais são as vantagens comparativas ou não. Então, eu só vou falar isso, realmente, eu não acho que vale a pena entrar em muito detalhe aqui. Deixa eu pular isso aqui. Uma outra coisa que vale a pena falar é dizer o seguinte: a se crer pela teoria das vantagens comparativas, você acharia que cada país, assim, cada produto é produzido num pequeno conjunto de países, porque cada país está se especializando naquilo que ele faz melhor e trocando com os outros. Mas acaba que isso não é verdade, isso não acontece. Veja esses fluxos aqui. No lado azul, é o país que exporta para os outros, então você pega essa linha, então a China exporta para os Estados Unidos importa da China. É bastante, isso aqui está grosso, essa linha aqui, então quer dizer que tem muito fluxo indo da China para os Estados Unidos. E dos Estados Unidos para a China? Está aqui. É menos, inclusive eles estão com uma guerra comercial agora, muitos desses debates e controvérsias que eu falei estão muito quentes agora no cenário mundial. E aqui, tem Brasil aqui, não, eu não pus o negócio inteiro, mas então a China exporta para... Só não exporta para a China, que não faz sentido. Não exporta para a Alemanha exporta para a China, cada um exporta para o outro. Então, você vê, é engraçado. E se você olhar aqui, você vai ver que a China exporta carros para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos exporta carros para a China. Então, claro que são carros diferentes, você pode dizer, são produtos diferentes, mas mesmo assim, o ponto que eu estou querendo dizer é que, na realidade, os padrões de quem produz o que, quem se especializa em quê, é bastante variado. A China produz um monte de alimentos que exporta para os outros países, e esses mesmos países exportam alimentos para a China. Não é o que se iria prever de uma aplicação mais ingênua da teoria das vantagens comparativas. E, na verdade, hoje em dia, eu não sei se eu tenho um slide para isso, hoje em dia, nem faz muito mais sentido, porque hoje em dia tem grandes corporações multinacionais, você nem consegue dizer, você pega um produto qualquer na sua frente aí e diz assim, de onde foi produzido esse produto? E você não consegue dizer, porque ele foi produzido em tantos lugares diferentes, né? A carcaça do seu computador foi produzido em um lugar, depois foi montado no México, depois foi mandado para outro lugar onde puseram a tela, e os fios foram produzidos em outros lugares, e às vezes dentro da mesma empresa. Às vezes é a mesma empresa em vários lugares. Então, essa ideia de dizer países, às vezes, não faz mais tanto sentido. Quais são... Tem essas limitações da teoria de vantagens comparativas. A gente fez uma descrição dela bem simples, né? Mas o mundo real é bastante mais complicado do que isso que a gente viu. Então, vamos incorporar algumas premissas mais realistas. Então, a primeira é essa ideia de que a tecnologia, o conhecimento técnico varia entre países. Tem países que têm muito mais tecnologia do que outros, e aí isso pode afetar... tem aquela ideia que eu falei, que um país pode dizer assim, puxa, a teoria de vantagens comparativas diz que eu devia ficar me especializando naquilo que eu tenho menor custo de oportunidade, que são produtos agrícolas. Mas produtos agrícolas, no longo prazo, sempre vão ser produtos agrícolas, enquanto que produtos de alta tecnologia vão sempre evoluir. E se eu me especializar em produtos agrícolas, eu vou ter que fazer um esforço produtivo cada vez maior para conseguir em troca os produtos tecnológicos que eu preciso. Então, isso seria uma justificativa para você abandonar temporariamente a teoria das vantagens comparativas e fazer algum protecionismo. Então, tem isso. Outro é que países são protecionistas. Eu botei o desenho aqui, então, castelo aqui, as pessoas, não queremos. Aqui está os bens vindo
no comércio internacional, nos containers aqui, e aqui um protecionismo. Nós não queremos os seus produtos de fora. Então, a coisa ideológica, nacionalista, é uma barreira a ter as vantagens comparativas. Distância, de novo. O que adianta eu ter baixo custo de oportunidade para produzir um produto pesado e perecível se é difícil transportar e vender ele onde está a demanda nos outros países? Só que, é que nem eu falei no começo, acaba que, especialmente a partir desse momento aqui, com a descoberta, a organização desses containers aqui, lembra o barco que ficou preso lá no canal do Suez? Barco imenso, tinha uma quantidade imensa de produtos, aquilo ali, aquilo fez o custo de transporte reduzir dramaticamente. Então, o que o gráfico mostra é isso, que o uso desses containers explodiu. Relativo a mais ou menos pouco tempo atrás, uns 40, 50 anos atrás, hoje em dia tem muito desse tipo de transporte e ele torna viável as trocas comerciais a longa distância. Outra coisa que dificulta, até agora eu estive falando sobre mesas, cadeiras, batatas, carne, mas cada vez mais produtos tem duas distinções. Serviços, cortes de cabelo, concertos de automóvel, idas para um restaurante, assistir um cinema. Todas essas coisas são serviços. Como é que você exporta, como é que tem comércio em serviços? Muitos serviços não tem como trocar, a gente chama deles de não trocáveis. Corte de cabelo, por exemplo. Um barbeiro ou uma cabeleireira brasileiros não concorrem com barbeiros e cabeleireiros portugueses, né? Porque não dá para exportar, não dá para fazer, pelo menos por enquanto. A digitalização mudou muito isso. Para muitos outros serviços, por exemplo, serviço de um contador, dá para ser feito de um arquiteto, um arquiteto brasileiro pode fazer um serviço na China hoje em dia. Então, essa é a única coisa que estou dizendo, assim, que o mundo é bem mais complexo do que os exemplos simplificados que a gente vem dando aqui. E outro problema é esse, que tem países com tamanhos diferentes. Tem países muito pequenos, que a dotação de fatores dele é muito pequena, e países muito grandes, por exemplo, o Brasil, que tem muitas possibilidades, muitas oportunidades, e aí simplesmente é uma dura realidade. Países grandes têm essa vantagem. Para começar, eles têm um mercado muito grande, mas tem população grande, que é muito bom, porque talento é uma coisa que é aleatória na população, talento. Claro que tem talento e tem educação, mas talento e ideias surgem em grandes números. Você tem uma população grande, facilita muito para esse tipo de coisa. E aí, países pequenos, simplesmente, talvez o jeito de pensar países pequenos é o que tem mais interesse em comércio internacional, porque daí eles fazem parte dessas redes maiores. Eles pequenos são muito fracos. Eles isolados são muito fracos. E aí eu vou parar com isso aqui. Daí tem o que eu já mencionei, comércio intra-indústria. Hoje em dia, com indústrias multinacionais, produzem em vários lugares ao mesmo tempo. Então, tem exportação da sede para as filiais, das filiais para as outras filiais, e você não sabe exatamente. Eles estão perseguindo, talvez, vantagens comparativas sem sair da empresa e praticamente sem sair do país, como se a empresa fosse o país. E um outro problema muito grande é quando tem monopólios. A gente vai estudar monopólios. Monopólios são quando tem uma empresa que só ela produz um bem, ela tem poder de mercado, ela pode determinar preço. Monopólios são ruins para o consumidor, porque eles aumentam o preço do produto. Então, quando você tem um monopólio, é capaz de burlar as vantagens comparativas. Só ele produz aquilo, por alguma razão, só ele sabe produzir, ou ele tem uma lei que diz que só ele pode produzir, uma patente que diz que só ele pode produzir. Então,
não dá para fazer esse exercício que a gente fez de especialização e troca. Pela definição, só um produz, mesmo que ele tenha baixo custo de oportunidade, ele vai botar o preço alto, porque ele pode, ele é monopolista. Então, a solução para isso depois é o Estado quebrar os monopólios, ou o Estado fomentar a competição para tirar poder dos monopolistas. Isso é um problema muito grande hoje em dia, especialmente com firmas digitais, Amazon, Apple, e Google, etc., que eles têm, está começando a ficar claro para muita gente que eles têm muito poder, e esse poder nem sempre é usado para o bem dos consumidores, como eles costumam dizer. Tá, vou parar aqui. Próxima aula tem ainda umas outras teorias de comércio internacional, são umas teorias meio secundárias, não são tão importantes, mas eu vou passar por elas, porque pode cair na prova. E nós estamos chegando perto da onde a gente quer chegar, que é o modelo de oferta e demanda, que é o nosso modelo mais forte. A gente começou assim com trocas, vantagens comparativas, modelando trocas, isso é importante, mas onde a gente quer mesmo ir oferta e demanda. Perguntas, comentários, dúvidas? Se não tem, então ótimo, vou parar aqui e a gente se encontra novamente segunda-feira, semana que vem. Até então.